Olá! A análise de hoje mergulha numa série de materiais sobre o que significa atingir um desempenho de ponta. O fio condutor de tudo isso é um estado de consciência que muita gente já ouviu falar, mas que poucos, entendem de verdade. O famoso estado de flow. Isso. As fontes que a gente recebeu são bem ousadas. Elas não tratam o flow só como um truque de produtividade, mas sim como uma chave para uma vida com mais propósito. Então, para começar, vamos alinhar os conceitos. O que, afinal, é esse tal de flow? Olha, a forma mais direta que o pessoal das fontes descreve é a seguinte: é um estado ótimo de consciência. Um momento em que a gente se sente no nosso melhor e, consequentemente, entrega o nosso melhor. Certo. É conhecido por vários nomes, né? Estar na zona, em transe. Um atleta talvez diria que está inconsciente. Exato. É aquele momento de absorção tão completa numa tarefa que o mundo em volta parece, simplesmente desaparecer. A atenção fica 100% ali. Certo, vamos desempacotar um pouco isso. Um nome que aparece em todas as fontes é o do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Ah, sim. Ele é basicamente o pai dessa área. E o trabalho dele foi gigantesco, né? Entrevistando pessoas no mundo inteiro para entender esse estado. Pelo que eu entendi, ele chegou a umas conclusões que mudam o jogo. Exatamente. O trabalho dele nos deu os pilares do que a gente sabe hoje. Primeiro, e isso é fundamental, o flow é universal. Não é algo restrito a monges ou a atletas de elite. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, pode acessar esse estado se as condições certas estiverem presentes. E isso já quebra uma primeira barreira. Não é um clube exclusivo. E o segundo ponto que me chamou a atenção foi a ideia de que o flow não é um interruptor de liga e desliga. Não mesmo. É mais um espectro. Perfeito. Ele vai do que as fontes chamam de microflow. Que seria o quê? Aquele momento em que você senta para responder o e-mail rapidinho e quando vê, passaram 45 minutos e você escreveu um ensaio completo. Acontece. Até o macroflow. E essa sim é a experiência de imersão total, sabe? Tão profunda que, até a década de 50, muitos pesquisadores achavam que era uma experiência mística. Mística ou religiosa. Sim, era o único jeito que conseguiam explicar. E o nome flow de onde surgiu? Parece tão simples. E a origem é justamente essa simplicidade. O Csikszentmihalyi notou um padrão na descrição das pessoas que ele entrevistava. Independentemente da cultura ou da atividade, elas diziam que, nesse estado, era como se fossem carregadas por uma correnteza. Ah, interessante. Cada ação, cada decisão simplesmente fluía da anterior, sem esforço. De forma contínua. Isso. É a descrição de um processo de tomada de decisão em altíssima velocidade e quase perfeito. O que já é fascinante. Mas o que realmente me impactou foi a conexão que ele fez com a felicidade. As pessoas com mais flow não eram só mais produtivas. Eram mais felizes, ponto. E esse é o grande achado dele. As pessoas que relatavam ter mais experiências de flow em suas vidas também eram as que pontuavam mais alto em todos os indicadores de satisfação e bem-estar. O que nos leva aos números que as fontes trazem, que são, difíceis de ignorar. Bem difíceis. Sim, eu anotei um aqui que me deixou pensando. Um estudo da McKinsey com executivos sêniores. Eles descobriram que, em estado de flow, esses executivos eram 5 vezes mais produtivos. 500%? 500%. Pense no que isso significa. Alguém poderia trabalhar em estado de flow na segunda-feira e produzir o mesmo que um colega que trabalhou a semana inteira de segunda a sexta. É absurdo. Se você conseguisse entrar em flow por 2 dias na semana, sua produtividade seria 1000% maior que a média. Os números são tão impressionantes que a pergunta se torna inevitável. O que diabos está acontecendo no nosso cérebro para permitir uma coisa dessas? E aqui é onde a história fica realmente interessante, porque a resposta vai totalmente contra a intuição. A gente cresce com aquele mito de que usamos só 10% do cérebro e que o segredo seria usar 100%, né? Pois é. Mas as fontes dizem que, no flow, é exatamente o oposto. Exatamente. Durante o flow, não estamos usando mais do nosso cérebro. Estamos usando menos. O cérebro fica mais deficiente. O termo técnico para isso é hipofrontalidade transiente.
peraí, vamos quebrar esse termo. Transiente porque é temporário, certo? Passa. Isso. Mas hipofrontalidade, hipo significa menos, então menos atividade no lobo frontal. Precisamente. Grandes áreas do córtex pré-frontal, que é basicamente o nosso CEO interno. O chefe. O chefe, o responsável pelo pensamento complexo, o planejamento, nosso senso de eu, ele simplesmente diminui a atividade. Algumas partes chegam a se desligar temporariamente. Espere um pouco. Você está dizendo que para ter uma performance de pico, a gente desliga partes do cérebro? A gente desliga o nosso CEO? É isso mesmo. Isso vira a ideia de esforço máximo de cabeça para baixo? Como que isso melhora a performance? Parece não fazer sentido. Faz todo sentido quando você pensa nas consequências. Por exemplo, a nossa percepção de tempo, ela é calculada em várias partes desse córtex pré-frontal. Certo. Quando ele se acalma, a gente perde a capacidade de distinguir passado, presente e futuro. Somos jogados no que os pesquisadores chamam de presente profundo. E nesse presente profundo, a ansiedade não tem onde morar, né? Exato. Porque a ansiedade vive de remoer o passado ou se preocupar com o futuro. Se só existe o agora, ela some. No presente profundo, há muito pouco a temer. Outra coisa que mora no córtex pré-frontal é aquela vozinha chata, nosso crítico interno. Ah, o famoso sabotador. O sabotador. Se o córtex pré-frontal se aquieta, imagino que essa seja uma das primeiras coisas a se calar nesse estado. Exatamente o que as pesquisas mostram. Uma área específica, o córtex pré-frontal dorso-lateral, fica quieta. E o resultado é uma libertação. A gente para de duvidar de cada impulso, de cada ideia. É por isso que a criatividade dispara. Dispara. E a tomada de risco aumenta, não de forma imprudente, mas porque o medo de errar diminui drasticamente. Você simplesmente age. E em termos de ondas cerebrais? A gente sai do estado de alerta normal, que é a onda beta, por uma fronteira entre o relaxamento do devaneio, a onda alfa, e o estado de sonho do sono REM, a onda teta. O lugar perfeito para insights, os momentos eureka. O lugar perfeito. E além dessa mudança na elétrica do cérebro, as fontes falam de uma revolução na química. Um verdadeiro coquetel de neurotransmissores. Sim, é uma festa química. 5 dos neuroquímicos de performance mais potentes que o cérebro pode produzir são liberados de uma vez só. Quais são eles? Temos a norepinefrina e a dopamina, que aumentam drasticamente o foco e a atenção. Temos a anandamida, que, além de diminuir a dor, estimula o pensamento lateral, sabe? Aquela capacidade de conectar ideias distantes. Uau! E ainda temos as endorfinas, que geram prazer e são analgésicos poderosíssimos. E a serotonina, que no final do ciclo traz aquela sensação de calma. Nossa, é basicamente um coquetel para se sentir um super-herói. Foco, criatividade, prazer e sem dor. Exato. Não é à toa que as fontes descrevem o flow como o estado mais viciante do planeta. É a nossa própria biologia nos recompensando por estarmos totalmente presentes. E essa é a chave da motivação intrínseca. A experiência é tão boa que a gente quer repetir. Não por uma recompensa externa, como dinheiro ou fama, mas pela experiência em si. Por isso que um surfista acorda às 5 da manhã para pegar uma onda gelada. Um programador passa a noite inteira resolvendo um problema de código. É por isso. Esse coquetel químico que você descreveu soa incrível. E explica por que a experiência é tão poderosa. O que me leva a pensar se o cérebro pode fazer isso, como podemos convencê-lo a fazer com mais frequência? As fontes dão alguma pista? Sim. E a ideia central é bem simples, na verdade. O flow segue o foco. Flow segue o foco. Ele só pode acontecer quando toda a nossa atenção está concentrada no aqui e agora. Portanto, qualquer coisa que capture e mantenha a nossa atenção no presente funciona como um gatilho para o flow. Certo. Neurobiologicamente, esses gatilhos ou aumentam aqueles neuroquímicos de foco, tipo a dopamina, ou diminuem a nossa carga cognitiva. Que é o que exatamente? É a quantidade de informação que a gente tenta segurar na mente de uma vez só. Ok, então não é mágica. Existem condições que podemos criar. E para ajudar nisso, o material apresenta uma ferramenta bem prática, um tipo de diagnóstico que eles chamam de perfil de flow. A ideia é que pessoas diferentes têm gatilhos diferentes, certo? Exatamente. A ideia é personalizar essa busca,
Não existe uma fórmula única para todo mundo. Eles identificam 4 perfis principais, baseados nos gatilhos que funcionam melhor para cada tipo de pessoa. E conhecer seu perfil te ajuda a saber onde procurar o flow. Isso, na sua própria vida, em vez de tentar copiar o que funciona para os outros. Certo, então vamos passar por eles. Qual é o primeiro? O primeiro é o desafiador, ou hard charger, como eles chamam. São as pessoas que encontram flow na ação intensa, no desafio de alto risco. O gatilho principal aqui é a sobrecarga de estímulos e o risco, seja ele físico, mental, Emocional. também. Podemos pensar num atleta de esporte radical, um surfista de ondas gigantes, ou talvez um cirurgião numa sala de emergência. Perfeito. Pessoas que prosperam sob alta pressão. Certo. A adrenalina, o feedback imediato do ambiente, tudo isso força a atenção para o presente. Para o desafiador, a passividade é o inimigo do flow. Eles precisam estar na arena. Faz todo sentido. E qual seria o oposto disso? O oposto seria o segundo perfil, o pensador profundo, ou deep thinker. Aqui o gatilho não é a sobrecarga de estímulos, mas a ausência deles. Ah, então é o profissional do conhecimento. Exato. O programador, o escritor, o cientista, o arquiteto. Para essas pessoas, o flow vem do isolamento, do silêncio, de poder mergulhar num problema complexo sem interrupções. Isso. O gatilho é a concentração ininterrupta. Para o pensador profundo, uma notificação de celular ou um colega fazendo uma pergunta pode quebrar o estado de flow por horas. Ele precisa de tempo e de um ambiente controlado. Longos blocos de tempo. É isso. Certo, então temos o perfil da ação e o da contemplação intelectual. Mas e para quem não se encaixa nesses extremos? Para quem não é movido por adrenalina nem por planilhas? Existe um caminho? Sim, e esse é o terceiro perfil, o praticante de flow, ou flow goer. São aquelas pessoas que se conectam com o flow através de práticas de corpo e mente, buscando harmonia e presença. Entendi. O gatilho aqui é o que as fontes chamam de embodiment, a conexão profunda com o próprio corpo ou com uma atividade sensorial. Imagino que aqui entrem atividades como yoga, meditação, dança. Tocar um instrumento musical. Cuidar de um jardim, talvez. Atividades que exigem uma presença plena e uma sintonia fina com o corpo e os sentidos. Exatamente. Para o flow goer, o caminho para o flow não é forçar a mente, mas sim aquietá-la através do corpo e do movimento consciente. É encontrar o fluxo na harmonia. Isso. E não no desafio extremo ou no foco intelectual absoluto. Ok, isso cobre bastante gente. Mas ainda parece faltar um grupo. E as pessoas extrovertidas, que se energizam com os outros? Onde elas encontram o flow? Essa é a beleza do quarto perfil, o comunicador ou crowd pleaser. São pessoas que encontram seu melhor estado de flow na interação social de alta qualidade. Ah, O gatilho para elas é a conexão humana, a dinâmica de um grupo. isso é fascinante. Então, para um comunicador, o flow pode acontecer durante uma apresentação para uma grande plateia? Com certeza. Ou ao liderar uma reunião de brainstorming onde as ideias estão voando? Sim, ou até numa conversa profunda e animada numa festa. É aquele momento em que a conversa flui tão bem que você perde a noção do tempo. Exato. O comediante de stand-up que improvisa no palco, o líder que inspira a equipe, o vendedor que se conecta genuinamente com o cliente, todos eles estão acessando o flow através da interação social. Então, entender em qual desses perfis você se encaixa mais te dá um mapa. Um mapa de onde começar a procurar por mais flow no seu dia a dia. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A gente passou pela definição do que é flow, pelos números de produtividade que são quase inacreditáveis, e mergulhamos na neurociência por trás de tudo. A grande virada de chave, para mim, que as fontes nos trazem, não é só que o flow nos torna melhores, mas que o caminho para a performance máxima não é forçar mais, e sim deixar ir. Exatamente. Desligar partes do nosso cérebro e não acelerá-lo. Parece ser o verdadeiro segredo. Exato. A grande lição é que o flow não é um acaso, um raio que cai na sua cabeça, sabe? É a intersecção de se sentir no seu melhor e performar no seu melhor. E tudo isso é impulsionado por mudanças neurobiológicas concretas, mensuráveis. Certo.
Entender essas mudanças, seus gatilhos e o seu perfil pessoal é o primeiro passo para começar a projetar ativamente esse estado na sua vida, em vez de só esperar que ele aconteça. E isso nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. As fontes mencionam que durante o flow, uma parte do cérebro chamada rede de modo padrão, Sim, que é a que a gente usa para sonhar acordado, para divagar sobre o passado e o futuro, ela fica muito quieta. certo. E isso levanta uma questão importante. Num mundo que parece exigir cada vez mais foco constante, produtividade otimizada O tempo todo, o tempo todo, qual o valor que ainda resta para essa mente desfocada? Será que existe um risco em otimizar a vida apenas para o flow, perdendo os benefícios que podem surgir justamente quando a gente simplesmente deixa a mente vagar sem rumo?